Começa agora, Bom Dia Agro! As principais notícias da região, do campo e do agronegócio. Você está ouvindo Bom Dia Agro, Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Atenção, produtor! É limpa pátio na Tratoron. Super oferta em máquinas novas e seminovas, com condições exclusivas e estoque limitado. Você não pode perder as nossas condições especiais. Estoque limitado. Corre que é por tempo determinado. Procure um de nossos consultores e faça o melhor negócio da safra. Limpa pátio, super oferta, só na Boa Safra e Tratoron. Bom dia! Está começando agora o Bom Dia Agro, o seu encontro diário com as principais informações do campo. Aqui você acompanha as notícias da nossa região, os acontecimentos do agronegócio, previsão do tempo, mercado agrícola e tudo que movimenta a vida no campo. Fique com a gente, porque o Bom Dia Agro está no ar, trazendo informação de qualidade para quem vive e trabalha no agro. Bom Dia Agro, uma realização Boa Safra, a marca que fortalece o seu agronegócio. Apoio Copas, qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra, informação que fortalece o agro. E no Bom Dia Agro de hoje, veja as principais notícias. Conab projeta safra recorde de grãos, com alta de 2,2% em 2025/2026. Trigo é exceção e deve ter queda de 23,5% na safra deste ano. Exportações de algodão batem recorde e safra pode ser a segunda maior da história. Exportações do agronegócio somam 8,14 bilhões de dólares americanos em junho, alta de 18%. Projeto de lei propõe preço mínimo de R$ 2,50 para o litro do leite. Governo atualiza zoneamento de risco climático para a cultura do milho. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de julho. Rondônia, Porto Velho, parcialmente nublado a claro, com tempo firme. Temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus. Ji-Paraná, sol, tempo firme e quente. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Vilhena, sol, tempo firme e clima mais ameno. Temperatura mínima de 19 e máxima de 30 graus. Acre, Rio Branco, sol com nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e pontuais. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. Cruzeiro do Sul, sol com nuvens e possibilidade de chuvas pontuais. Temperatura mínima de 21 e máxima de 30 graus. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou nesta terça-feira o 10º levantamento da safra brasileira de grãos 2025/2026, projetando produção recorde de 360,1 milhões de toneladas. O volume representa alta de 2,2% sobre o ciclo anterior, um acréscimo de 7,8 milhões de toneladas. Impulsionado pela expansão da área plantada, já que a produtividade média nacional deve permanecer estável, em 4.311 quilos por hectare. A soja segue como a principal cultura do país, com produção estimada em 180,6 milhões de toneladas, avanço de 5,3% e responsável por metade do total de grãos previsto. O milho, somando as três safras, deve alcançar 141,7 milhões de toneladas, alta de 0,4%. Segundo a Conab, o clima favorável deve se manter ao longo de julho. Enquanto a soja e o milho puxam a safra brasileira de grãos para um novo recorde, o trigo caminha na direção oposta. A Companhia Nacional de Abastecimento projeta queda de 23,5% na produção do cereal em 2025/2026, com a colheita estimada em 6 milhões de toneladas.
A cultura, que se destaca entre os grãos de inverno no Brasil, está em fase final de plantio, com o resultado mais fraco atribuído à redução da área cultivada em algumas regiões produtoras. Ainda assim, as lavouras que seguem no campo têm se beneficiado de condições climáticas favoráveis neste início de julho, com chuvas regulares e boa umidade do solo, especialmente no sul do país. O comportamento do trigo deve ser acompanhado de perto pelo mercado, com reflexos sobre os preços da farinha. Recorde atrás de recorde. As exportações brasileiras de algodão em pluma alcançaram um novo patamar histórico em junho, com embarques de 217 mil toneladas, salto de 63,4% em relação ao mesmo mês de 2025. A Associação Nacional dos Exportadores de Algodão já eleva a projeção de vendas externas do primeiro semestre para 1,827 milhão de toneladas, o maior volume já registrado para o período, com o acumulado do ano podendo somar 3,359 milhões de toneladas. Do lado da produção, a entidade estima a safra 2025/2026 em 4,006 milhões de toneladas, o que garantiria ao Brasil a segunda maior colheita da sua história, atrás apenas do ciclo 2024/2025. O avanço é atribuído principalmente ao clima favorável registrado em Mato Grosso e na Bahia, os dois maiores polos produtores da fibra no país. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. As exportações do agronegócio brasileiro somaram 8,14 bilhões de dólares americanos em junho, alta de 18% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O resultado foi puxado por uma expansão de 13,2% no volume físico embarcado e por uma valorização média de 4,1% nos preços dos produtos agropecuários no mercado internacional. No mês, o setor respondeu por 22,4% de todas as vendas externas do país. No acumulado do primeiro semestre de 2026, as exportações do agronegócio somaram 42,7 bilhões de dólares americanos, crescimento real de 9,2% sobre os 39,1 bilhões de dólares americanos embarcados no mesmo período do ano anterior, reforçando o papel do setor no superávit da balança comercial brasileira, que fechou junho com um saldo positivo de 9,76 bilhões de dólares americanos. Quanto deve custar o litro do leite pago ao produtor? Um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, o PL 913 de 2026, propõe fixar em R$ 2,50 o preço mínimo a ser pago ao produtor rural, com o custo médio de produção servindo como referência para a política de garantia de preços do Ministério da Agricultura e Pecuária. A proposta chega em um momento sensível para a cadeia. Segundo o Centro de Inteligência do Leite da Embrapa, o preço médio líquido pago ao produtor caiu 22,6% em 2025 ante 2024, somando R$ 2,51 por litro no ano. A boa notícia é que 2026 começou com leve recuperação, após 9 meses consecutivos de queda, o que já traz algum alívio aos produtores de leite do país. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou no Diário Oficial da União a atualização do zoneamento agrícola de risco climático para a cultura do milho, com portarias que revisam a classificação dos solos por capacidade de água disponível e atualizam as séries históricas de clima usadas pelo governo. Segundo pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária responsáveis pelo estudo, a nova classificação caracteriza com mais detalhe as condições dos ambientes de produção,
refletindo o aumento da variabilidade climática e da frequência de eventos extremos, como secas e excesso de chuvas. Na mesma linha, a empresa também anunciou um novo projeto voltado à antecipação e ao monitoramento de riscos climáticos na agricultura, batizado de Do Risco à Decisão, com início previsto ainda este mês e duração de 48 meses. E assim encerramos mais uma edição do Bom Dia Agro. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na Rádio Boa Safra. Informação, música e a força do agro no ar. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Apoio Copas. Qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra. Informação que fortalece o agro.